Então, pessoas, eu prometi para vocês. Que ia mostrar as plataformas e que feio, não mostrei. Então, esse vídeo vai ser exatamente para apresentar para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui duas plataformas, que é as que eu utilizo mais. Vou mostrar para vocês o OutSystem e vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui com o nosso Glide, né, que nós criamos aquele Te Achei. Então, vamos começar primeiro por aquela curiosidade falando um pouquinho sobre a OutSystem. A OutSystem, ela é uma plataforma, então, que eu já falei para vocês, muito utilizada fora, principalmente em questão Europa, Portugal. Ela é uma linguagem, ela é uma plataforma hoje que o Santander utiliza muito, né? Mas eu vou mostrar para vocês uma coisa que chama atenção, porque que ela não está criando muito, ou seja, ela não está se desenvolvendo muito no Brasil. Essa é a plataforma. Ela talvez seja considerada mundialmente a plataforma número 1 em termos de recursos que tem nela. Então ela tem muito um recurso do arrasta e solta, que a gente chama, né? Então você pode trazer os blocos, dizer o que você quer visualmente, né? Então você pode criar aqui o que você quer, né? Visualmente, que nem tem aqui na tela. E a partir daqui, tipo, o aplicativo que vai conectar, tipo o Uber, né? Que vai mostrar onde está o carro e tudo mais. Você consegue fazer todo esse sistema utilizando a OutSystem. O que acontece? Ó, é um desenvolvimento que vocês podem ver aqui nessa tela. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, pegar essa minha regrinha. Se vocês olharem esse videozinho que está acontecendo, isso é uma lógica de banco de dados. Então ele vai mostrar o banco de dados de vocês. E aqui é a tela inicial, onde tu pode arrastar e colocar, né, esse vídeo que está rolando aqui, tá? Pode colocar, arrastar, colocar aqui os blocos, o que vocês querem trabalhar, tá? Então, assim, é muito interessante, só que, ó, várias empresas utilizam ela, aquilo que eu falei para vocês, olha quem tá aqui, tcharam. Hoje, grande maioria dos aplicativos desenvolvidos por eles é aqui, viu? Então, tem muita gente, a seguradora, então tem muita gente grande hoje já utilizando essa plataforma e utilizando com muito robustez, vamos dizer assim, um sistema muito seguro e um sistemas que tem muito poder, tá? Então, olha só, gente. 200 milhões economizados quando eles começaram a utilizar a plataforma. Essas são 16 aplicativos criados em 16 semanas. Essa é a facilidade de utilizar hoje uma linguagem no-code, low-code. A rapidez com que tu consegue. E a gente sabe que quanto mais rápido, mais vocês atenderem com rapidez o serviço de vocês, mais vocês conseguem vender. Se vocês conseguirem mostrar que vocês conseguem otimizar o tempo da empresa e trazer uma solução mais rápido possível, mais vocês conseguem vender. E maior é o preço de vocês, lembrem disso. Só que qual é o problema da OutSystem? Você até consegue, vejam só, vocês até conseguem criar um aplicativo grátis. Vocês conseguem lá programar, aprender, estudar, mexer, né? Fazer toda a lógica ali dentro. Só que quando vocês vão vender esse aplicativo, ou quando vocês vão colocar o aplicativo no ar, olha o preço que vocês têm que pagar por mês. A partir de 1.513 dólares, doletas, vezes 5, né? Vamos colocar aí um 4,80, 5, né? 5,10, sei lá, daqui a pouco 6, né? Então, vocês têm que estar preparados que o valor mensal está baseado em 1.513. A partir, depende do número de recursos que tu vai utilizar. Se tu for uma grande fundação ou uma grande corporação, você vai ter que chamar eles para fazer uma cotação, porque aqui tem algumas coisas que tu consegue fazer ou não. Por exemplo, por 1.513, tu não consegue ter mais de 100 mil usuários, por exemplo, 100 mil visitas por mês. Por exemplo, tu tá fazendo uma rede social, 100 mil visitas tu faz por, sei lá, minutos, né? Não sei quantos usuários hoje estão utilizando. Mas é o que eu tô falando para vocês. Vocês têm um limite também com o no-code. Vai chegar num ponto que para escalar, além disso, você vai ter um custo. Mas você vai ter uma receita, né? Então, a gente até se assusta, mas se um produto é tão usado, ele tem que ter um recurso financeiro muito grande por trás, né? Então, elas por elas, né? Então, gente, esse é o problema no qual a OutSystem não alavancou muito no Brasil. O custo dela hoje é muito alto para desenvolvimento de aplicativo. Vamos lá, porque agora eu vou mostrar para vocês a minha queridinha. A Bubble. A Bubble, gente, está aqui. A Bubble, recentemente, ela passou por até no início da disciplina, atrasou um pouquinho alguns materiais, porque eu tive que regravar, porque ela teve uma remodelagem, tá?
Uma das coisas a maior mudança que ela teve hoje foi na precificação dela, tanto que me deixou inseguro de continuar ou não, mas eu decidi tocar. Então, o que que acontece? É uma forma de construir sem código e eles se chamam a melhor sem código e eu acho que seja a melhor mesmo. De todas as que eu utilizei, a curva de aprendizado dela é muito rápida, ou seja, tem um vídeo até, eu vou soltar para vocês, eu vou achar e vou mandar para vocês, que é um vídeo onde tem um sênior da do Google, é um programador sênior, gente, aquele topzera, sabe? E 4 pessoas que aprenderam Bubble em poucos 2 dias ou 2 horas, eu não me lembro antes. Eles tiveram 2 horas de curso de Bubble e o cara sênior de programação. E o desafio era criar uma lista, to-do, que eles chamam, né? Fiz, não fiz, fiz, não fiz. Tipo, lista de mercado, né? O que tem que comprar, tarará, daí tu vai marcando, fez, não fez. Eles, na hora do desafio, a primeira pessoa, se não me engano, foi em 4 minutos, ou em 2 minutos, 4 minutos. Eu sei que o quarto foi em 12 minutos, os 4 de Bubble. E daí, quando chegou nos 12 minutos, que foi o último que desenvolveu, encerrou a competição. E o cara do Google ainda não tinha nem começado. Ou seja, tinha começado, mas não tinha a estrutura nem do banco de dados pronto para apresentar, né? Então, assim, não tinha o produto final elaborado. E os que tinham aprendido Bubble em 2 horas ou 2 dias, agora não vou me lembrar, mas vou botar o vídeo para vocês, né? Eles fizeram em 12 minutos. Então, olha a diferença em que vocês conseguem fazer um aplicativo, mesmo que básico, assim, sem muito visual, mas é a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês a fazer, um aplicativo de checklist. Isso, utilizando o Bubble. E aqui vocês vão ver que vocês conseguem fazer vários. Ó, o próprio exemplo que tem ali com mapinha, tipo Uber, né? Dá para fazer, certo? O marketplace mostrando aonde que fica a tua empresa, colocando no mapinha, pode fazer, tipo Airbnb, onde aparece os locais para alocar, pode fazer. Então hoje tem muitas empresas, a própria Rap, né, que é um sistema de delivery, tá utilizando o Bubble, muita gente. Então tem vários casos de sucesso. E essa é a página, vamos dizer assim, de funcionalidades. Essa página daqui que tá, como que funciona a lógica de programação dele. Ou seja, quando eu clicar no botão, o que ele vai fazer. Tá? Então, isso eu vou mostrar para vocês como é que funciona. E ele é muito isso, ó, arrasta e solta. Quero colocar um mapinha, vou lá, pego o mapinha, estico, coloco o layout que eu quero, certo? Tem gráficos, vocês conseguem fazer muitas coisas. Essas aqui são as empresas que mais faturaram. Essa daqui arrecadou 365 milhões a dividend. Se não me engano, ela é de... Aqui, ó, oferece financiamento, exato. Ela é uma financeira. Tem várias. Essa daqui já ganhou 1,5 milhões de investimento. Isso aqui eram tudo startups. Esses valores são valores que elas ganharam em investimento, considerando que são produtos robustos hoje. Tem muito mais, tá? Qual é a vantagem e desvantagem dela? A curva de aprendizagem, me falhou a memória, né? A curva de ler era a memória que está falhando, na idade cheia. A curva de aprendizagem dela é baixa, ou seja, em pouco tempo tu aprende muito. Você tem uma das coisas que eu acho magnífica no Bubble, o banco de dados já está dentro. Então tu não precisa criar um banco de dados fora, né? Você tem uma outra plataforma para o banco de dados. Inicialmente, para vocês aprenderem, é top, porque já tem todo o banco de dados dentro. Eu vou ensinar vocês como popular esse banco de dados, como fazer interações com ele. Tem como pegar banco de dados fora? Tem, e até eu super indico vocês, se vocês querem pensar num aplicativo grande, vocês terem uma outra plataforma, né? Porque hoje a forma de cobrança do Bubble, ele vai dar uma pesadinha se tu usar muito o banco de dados deles, tá? Então, às vezes é interessante, mas eu vou falar cada um desses detalhes aí para vocês só na aula de Bubble, tá? Mas hoje, o legal dele é como se ele fosse completo, um carro completo, motor e carro, tá? Eu não preciso ter que ficar trocando peça, ele já vem encaixadinho, todo ele, tá? Eles chamam de full track, uma coisa assim, já vem tudo dentro. Vejam só, vocês conseguem, em termos de preço, vocês conseguem trabalhar com ele, iniciar ele 100% de graça. Ou seja, vocês conseguem criar um aplicativo, programar ele, testar ele inicialmente com R$0. Depois disso, vocês vão lançar o aplicativo aí no mercado, vamos dizer assim.
vocês começam a pagar $29. Olha a diferença de 1.513, né? É $29. E daí uma coisa bem interessante que é assim, se o aplicativo de vocês não render $29, que dá aí em torno de R$ 150, tem algum problema aí no projeto de vocês. Porque um software que vocês vão vender que não vai gerar R$ 150 de receita, tem algum problema, tá? Então é um investimento muito baixo. Vocês iam ter que pagar R$ 40 mil só para programar. Aqui vocês vão ter que pagar 150 por mês depois de programado ainda. Tipo, depois de pronto que tu queira lançar aqui no Livre, vocês já conseguem fazer um pré-teste, mesmo que inicial, meia dúzia de clientes, ver se funciona ou não funciona, né? Fazer aquele pré-teste, largar, o que tem que melhorar. Vocês conseguem fazer tudo isso sem gastar R$ 1. Depois que vocês venderem, quiserem colocar o www.rafael.com.br, daí vocês precisam pagar R$ 29. Por enquanto vai ficar rafael.bubble. Alguma coisa, tá? Então, por isso que fica de graça, tá? Depois vocês conseguem utilizar mais. Cresceu, precisa de mais banco de dados, mais interação, vocês vão para $119. Cresceu mais $350, mas isso vai depender, assim, chegar a $119, vocês têm um aplicativo assim, um aplicativo, por exemplo, de cursos online, onde tem 10 mil alunos, tá? Só que 10 mil alunos, se vocês cobrarem aí R$ 100, vai dar R$ 100 mil para vocês, R$ 100, né? É R$ 100 que eu falei para vocês, 1.000 alunos? Não, é R$ 100, né? 1.000 alunos, R$ 100 mil. Então, se vocês tiverem R$ 10 mil, 10 mil alunos a R$ 100, é 1 milhão, né? Vocês vão pagar $119. Um pouco mais, talvez, né? Porque daí vocês vão utilizar um pouco mais de banco de dados. Então, vejam, gente. Eu espero que eu não tenha feito o cálculo errado, hein? O custo dele ainda continua sendo muito baixo. O que mais que eu tenho aqui para vocês? Bom, passou disso, chamem ele. Eu tenho uma rede social bombando. Chamem ele, que eles vão criar daí um aplicativo, um plano de negócio especializado para vocês. Então vejam hoje o custo para vocês fazerem uma programação. Daí vocês vão dizer assim, tá, professor, e se eu for fazendo a programação? Se for fazer uma programação, vocês vão ter que pagar um servidor, vocês vão ter que pagar um banco de dados, vocês têm que colocar a nuvem. Então, sim, vai dar muito mais que isso. Então, hoje ele é um plano compartilhado, ele fica armazenado na Amazon. Se der algum problema na Amazon lá, travou a Amazon, trava ele, mas acho que 80% dos aplicativos hoje estão na Amazon, né? Então, 80% vai travar no mundo inteiro, né? E o meu queridinho low code, Flutterflow. Flutterflow, qual é a característica dele? Esse daqui tá levando tá me deixando, tá querendo me seduzir? Tá meio safadinho, tá com aquele olhar safado pro meu lado? Pois então, o Flutterflow tá. Qual é o único detalhe dele? Ele não tem um banco de dados integrado dentro dele, mas ele tem o Firebase, né? O Firebase que tu também consegue utilizar, que é integrado. Você pode utilizar Superbase, Xano, a própria Amazon. Vocês podem utilizar outros bancos de dados, tá? Firebase é do Google, que também tu consegue fazer gratuito, no plano gratuito, uma boa parte dele, tá? Quer dizer, muito dele, tá? Então, olha isso aqui. Ele tá começando a me seduzir. Não é agradávelzinho? Até a apresentação deles dá um tiqueiro, sabe? Uma coisa assim mais... Vem, papai, sabe? Pois então, ele tá me agradando por esse visual dele, assim, um pouco mais moderno. E também porque ele já tem geração de IA. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, ele tem o seguinte... Você vem aqui, tem até um textinho de apresentação, vamos ver se rola aqui. Ele tem uma apresentação. Uau, olha isso. Vou ficar em silêncio.
Não dá um xodozinho? Opa, acho que fui lá pro YouTube. Deixa eu voltar. Gente, voltei, travou tudo aqui. Esse vídeo foi muito emocionante, que até o sistema que travou. Na verdade, o que ele estava criando? Ele estava criando toda a inteligência, com a inteligência, uma descrição, que era uma página de detalhamentos e tudo mais. Ele criou a página, ele te dá a opção de trocar cores e depois você simplesmente manda para o teu projeto e dali você vai fazendo toda a automação dele. Ou seja, a própria inteligência artificial hoje já cria um dos maiores problemas hoje que a gente tem dentro da criação de um aplicativo, que é a parte visual, ou seja, deixar ele visualmente agradável, bonitinho. Então, assim, hoje a inteligência do próprio Flutter Flow já está fazendo isso. É ou não é gostosinho de ver, né? O que acontece que eu já falei para vocês, o banco de dados deles ainda não está integrado, tem né, dá um pouquinho mais de dor de cabeça, assim, na questão de toda vez que tu vai ver como a página está ficando, ele demora uns 5 minutos para processar toda a página, mas ele está criando aplicativos robustos, assim, tanto para web quanto para mobile. Na verdade, o forte dele é mobile, tá? É para celulares e tablet, mas ele está vindo com uma pegada bem interessante aí para sistemas web, tá? Esse aqui vídeo mesmo mostra, ó. Ele é um aplicativo web que ele consegue se transformar num aplicativo mobile de uma forma muito simples, tá? Detalhe, muita gente está utilizando ele hoje já, e o detalhe interessante, ó, isso daqui, hoje tem muito aplicativo já pronto dentro. Então, eu quero criar um catálogo de produto, gente, já tem dentro. Você só vai baixar um modelo, entra no modelo dele, ó, quero utilizar um CRM, né? O CRM seria um relacionamento entre vários setores, né? Tipo produção, financeiro, né? Eu quero criar uma fintech responsiva, ó, aqui, tipo, vou mostrar para vocês como que a gente cria, né? Uma fintech. Quero criar um banco digital, essas coisas. Então, gerenciamento de tarefa, fiz ou não fiz, tudo dá para criar, e tem muito dos modelos, quando vocês clicam lá em criar um novo projeto, vocês vão ver que tem muitos modelos já prontos. Então, assim, facilita muito na hora de desenvolver, certo? Muito bem, a linguagem de programação dele é Flutter, se vocês precisarem de alguma coisa, mas hoje vocês conseguem aqui criar muita coisa utilizando ele e fazendo integrações. E outra coisa, o que todo mundo fala, a velocidade de criação é muito boa, muito rápida. Vocês conseguem desenvolver aplicativos em um dia. E é verdade. Muito bem, o que mais? Ele tem uma integração com o Google. Hoje um parceiro muito forte dele é o Google, por isso que eles utilizam hoje o Firebase, que é um banco de dados do Google, né? O que é legal quando a gente fala em banco de dados? Que o Bubble tem um banco de dados dentro e o Flutterflow fora. Fica legal porque tu consegue fazer conexões com outros sistemas. Então hoje o Flutterflow, se tu tiver um banco de dados fora, você pode criar um aplicativo. Vamos dar um exemplo. Você tem um banco de dados, né, fora, que fala sobre investimentos ou financeiro. Você pode ter um aplicativo para cliente, um aplicativo para o banco, um aplicativo para empresas, para fazer pagamentos. Todas elas vão estar no mesmo banco de dados. Então o banco vai cadastrar o cliente e vai mandar para aquele banco de dados. Aquele banco de dados, o cliente vai acessar os dados dele, banco e tudo. A empresa, para receber o pagamento, vai conectar com aquele banco de dados. Então, o que é o gostoso quando tu tem um banco de dados único e com várias interfaces conectadas? Que tu centraliza a informação. Quando tu tem o Bubble tem um banco de dados para aquele projeto. Tu até pode abrir o banco de dados para outros acessarem via API, né? Mas aí tu já vai deixar em algum momento de segurança ou, né, algumas coisas assim, que é de se questionar, né? Então, assim, o gostoso de ter um banco, né, que tu consegue ter várias soluções com um banco de dados só. Então, talvez aí que o Flutterflow tá me tenteando, né? Outra coisa, vocês podem ver aqui nessa imagem, o que está aqui no ladinho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa daqui é a linguagem de programação, mas tudo isso daqui é feito visual, então tu consegue arrastar e soltar. Depois de tudo, se um dia, não quero mais mexer nessa plataforma, eu quero programar na mão, você manda gerar o código, vai gerar esse código aqui para vocês, e beleza, vai para o computador de vocês e voilá, boa sorte, tá? Então vocês conseguem continuar aí, sem precisar estar na plataforma.
Quando eu faço isso? Quando eu não quero mais pagar a mensalidade. Daí eu tiro de lá de dentro e continuo sendo dono. O Bubble, vocês não conseguem fazer isso. Parou de pagar, vocês não têm mais acesso ao aplicativo. Quer dizer, tem acesso ao aplicativo, mas o aplicativo ele não fica mais para ser utilizado pelo usuário. Tu não tem como baixar o código-fonte vai ficar lá, né? O aplicativo só funciona enquanto vocês estiverem pagando. Também é algo que, pensando num escalar produto mais à frente, é algo que eu prestaria muita atenção na hora de pensar se usaria ou não o Bubble. Mas por uma prototipagem, tá muito top. Aí nós vamos falar de preço. Aí o Flutterflow me chamou a atenção de novo. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? Vou mostrar aqui. Vou voltar aqui pro bolha, né? Que é o Bubble, né? Que é bolha. Cadê o preço? Começa de graça, ok, $29 para ter um aplicativo. Se eu tiver 2 aplicativos, mais $29. Se eu tiver 3 aplicativos, mais $29. Cada aplicativo é $29. Olha o que o Flutterflow fez. Ele tá me querendo. Ele deixa eu começar de graça, que nem o outro. Ele me dá uns recursos bons já por $15. E ele me dá um top recurso a $35. Ou seja, aqui vocês vão ver que tem outras integrações, ele faz a implantação do meu sistema para o Android, para Apple Store, Play Store, né? E para Apple Store. Ele pode traduzir teu aplicativo automaticamente. Ele tem um suporte com o Flutterflow por bate-papo. Vejam só, $35. $35. Mas esses $35 eu posso criar, deixa eu mostrar para vocês, não sei se está aqui, mas eu posso criar infinitas soluções. Ou seja, por $35 eu posso criar 1, 2, 3, 4, 5, 1000 aplicativos. Eu acho que ainda não tem limite de 1000, né? Mas não fala que não pode, né? Ele diz que você pode criar à vontade por $35, gente. Por que isso? Porque ele não tem banco de dados. Ele só tem a cara de fora. Aí sim, para cada aplicativo, eu vou ter que pagar um banco de dados separado. Mas banco de dados vai depender muito. O Firebase, por exemplo, é gratuito, dependendo do suporte, de uma necessidade de uso. A partir dali, os usos vão ser conforme a quantidade que eu utilizo. Que às vezes é 10 centavos de dólares para cada 1000 arquivo, ou você paga por giga, né? Tipo, tem planos de $20, $10, o Superbase, se não me engano, é $10, né? Então tem vários hoje que utilizam aí valores extras, né? Então, mas se eu quero criar aplicativos, eu posso criar por $35 a quantidade de aplicativo que eu quiser. E daí aqui, por exemplo, já vem outro pulo do gato. Por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, se eu tiver um banco de dados do meu banco e quero criar um aplicativo para a empresa, um aplicativo para o usuário, um aplicativo para o banco, né? Então, o banco, o usuário e uma empresa para fazer gateway de pagamento, por exemplo, eu precisaria de 3 aplicativos, eu precisaria de pagar $29 lá no Moodle para cada uma. Aqui eu pago 35 e vou pagar um banco de dados. Então, assim, sai muito em conta quando eu for pensar num processo de escala. Então, tá me chamando a atenção. A curva de aprendizado no Flutterflow, que é um pouquinho maior do que a da Bubble. Por isso que eu vou falar para vocês sobre o Bubble, pela facilidade, e a nossa ideia aqui é criar um projeto básico, né, para vocês entenderem a lógica de como funciona, e vou apresentar para vocês alguns conceitos de Flutterflow para vocês entenderem assim, dá para fazer? Dá. Vou precisar um pouco mais de estudo, mas se vocês tiverem a lógica inicial que vocês têm em Bubble, vocês já vão pegar um bom caminho aí no Flutterflow. Então, para mim que já desenvolvi em Bubble, desenvolver em Flutterflow está sendo mais tranquilo, porque eu tinha a lógica, que a lógica é a mesma em qualquer uma das duas, tá? Então, a única diferença é que em algum momento eu vou precisar de Flutter, de uma linguagem de programação. Até agora eu não precisei, mas sinto que em algum momento eu vou precisar. Mas mesmo assim, o preço está me chamando muito mais atenção aqui do que no Bubble. Então, gente, são as plataformas que eu utilizo, né? Bubble e Flutterflow, e que eu vou mostrar para vocês mais profundo o Bubble e alguma coisa de Flutterflow para vocês entenderem. Outra coisa,
Lembra que eu falei para vocês que eu prometi de mostrar o Glide? Então aqui está. O Glide é aquele que eu falei para vocês que a gente utilizou no Te Achei. Também vocês conseguem fazer para indivíduos de graça, tá? Então, tem uma planilha de um arquivo, né? Planilhas, né? No Google Sheets, né? Então, vocês têm lá a planilha no Google, vocês querem transformar aquilo no aplicativo? Pode. De graça. Daí, se vocês quiserem melhorar alguma funcionalidade, paga $25 por mês. Mas é muito basicão que $25 não vale a pena. Então é mais fácil você fazer a $35 lá um monte de aplicativo no Flutterflow, né? Do que fazer uma coisa assim mais basicona aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que funcionou, tá? Por favor, não deem risada, tá? Ele tá carregando. Suspense. Qual é o problema? O problema do Glider é que ele é desenvolvido para celulares, tá? Então, quando a gente abre aqui eu estou utilizando o tablet, né? Mas quando a gente utiliza ele numa plataforma maior, ele vai fazer isso aqui. Ele vai abrir uma telinha como se fosse um celular e ele mostra como seria no teu celular. Então, ele não é desenvolvido para um ambiente web. Então, foi isso aqui que a gente criou. Era só um catálogo, na verdade, de empresa bem básico. Eram tudo empresas, microempresas ou empreendedores individuais que queriam, no período de pandemia, mostrar, né, o trabalho deles. Então eu clicava aqui no Docinhos, por exemplo, né, no Bendito Sabor. Ele tinha aqui o que eles faziam, a categoria, a descrição do que eles eram, o WhatsApp, a forma de atendimento é o WhatsApp, tu podia clicar aqui e enviar um WhatsApp para a pessoa. Tinha até alguns comentários que tu podia escrever em cada uma delas. Isso aqui foi criado, gente, e eu posso até um dia mostrar para vocês. É simplesmente uma planilha onde tem lá o nome da empresa, a categoria, o endereço, o número do WhatsApp, e ele transformou nisso, e a fotinho, né? Então tem o link de uma foto salvo no Google Drive, então vocês botam o link, ele vai puxando tudo isso automático. Daí a gente criou categorias, daí criei até um logotipo para cada categoria, um negócio muito criativo, né? Eu quero, tem 8 empresas de alimento, uma de animal, 13 de artesanato. Tem 2 de calçado, quero comprar um calçado. Quem é? Tem a Alessandra e a Taco e Salto, né? Taco e Salto não tinha foto, olha só. Isso tudo eram as empresas que tinham se cadastrado, tá? Eles tinham um formulário, eles se cadastravam, já caía direto lá e atualizava aqui. Não tinha problema nenhum. Então, ali era conserto de calçados e acessórios em gerais, confecções. De novo, clica aqui, vai pro WhatsApp da pessoa, daí tu negocia com ela, conversa com ela, para saber o que é. Mas estava bem avaliado ali, 5 de 5. Outra categoria, tem lá alimentos, né? Então, alimentos tinha Bendito Sabor, caseirinhos da não sei quem, tem, caseiros da Paz, tem delícia da Esté. O que é da Esté? Travou, né? Da Esté. Então, tem brownie, docinhos, mousses, empadão. Era o que ela fazia, ela trabalhava pelo Face, Instagram e tal, tinha ali o Instagram dela, podia mandar um WhatsApp. Era uma solução muito básica, porque a gente só queria divulgar aquelas pessoas que estavam mandando no Instagram do Gesta, que ficavam nos stories, e ficavam em 24 horas, e não tinha como colocar no feed, né? Porque daí ia poluir o Instagram do grupo. Então, a gente criou então essa solução. Nos manda, a gente bota no stories a fotinha de vocês, o que é, e deixa lá disponível no Te Achei. E teve várias empresas aí que entraram em contato dizendo que foram procuradas por aqui e acabaram tendo um aumento de venda. Mais empresas se interessaram. Qual foi o nosso problema? Como ele era gratuito, ele tem um limite de 200 linhas dentro do... Então a gente não poderia aumentar mais nenhuma empresa, porque daí nós não tínhamos capacidade dentro do nosso banco de dados. Hoje, a gente pode fazer isso em Flutter ou em próprio Bubble, e disponibilizar. Quem sabe é uma ideia aí de reativar o Te Achei. Quem sabe tem algum grupo aí interessado, hein? Então, pessoas, já viram um pouquinho do que é o no-code, as plataformas. Mais à frente a gente vai falar sobre como vai funcionar o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.